Boa tarde, pessoal. Sou o João Pedro, técnico de campo do IBS, Instituto Biosistêmico, que presta assessoria às associações aqui do território do Rio Corrente e território do Velho Chico, aqui no estado da Bahia. Hoje a gente vai tratar um pouco mais sobre recuperação de nascentes, como proceder, evitar erosão e o uso d'água. Então, nada melhor que eu convidar o meu professor da CNA, da faculdade, que é especialista, depois ele vai falar qual é a sua formação, professor Luiz Fernando Kitajima. Gostaria que ele apresentasse para depois a gente já entrar no assunto. Bom, primeiro lugar, obrigado pelo convite. E minha formação profissional, eu sou geólogo, formado pela Universidade de Brasília, com título de mestre e doutor na área de Geologia Econômica e Prospecção, mas também tenho um MBA em Geoprocessamento aplicado à Gestão Ambiental em 2007 pela Universidade Católica de Brasília. Eu trabalho com a área de docência e também pesquisa desde 2003, inicialmente na Universidade Católica, depois em outras instituições como a UDF e atualmente na Faculdade CNA. Bom, então, essa é basicamente a minha formação e especialização. Pessoal, estamos aqui para falar sobre recuperações de nascentes e área degradada. Hoje estamos aqui na comunidade de Tatu, inclusive aqui a gente está numa vereda, né? Mas logo a gente vai mostrar ali um cercamento que foi feito pela Associação Comunitária do Tatu para preservar nascentes. E aqui eu estou num local aqui que a gente pode notar que já teve uma recuperação depois de um trabalho feito pelo pessoal da associação e pela comunidade em geral, né? Aí a gente nota que tem água aqui no rego, né? É um canal de irrigação que nem tinha, mas graças à recuperação de área degradada conseguiu voltar a vir a água. A gente pode olhar para ali, a gente vê tem uma floresta que já está voltando a crescer, né? Depois dessa seca a gente proibiu a entrada do gado, que compactava o solo, tirando sim aquela pisoteio do gado, né, que é uma coisa que muito complica. O fogo, livramos do fogo, que é uma questão também que todo ano às vezes entrava nessa nascente, né? Então, graças a isso, a gente conseguiu ter uma recuperação de 70%. E falta ainda um pouco, né, a gente fazer um reflorestamento na plantação de mudas, mas aqui a gente pode notar que já foi um trabalho já feito, né, um fruto colhido do que a gente fez há 2 anos atrás, né, que graças a isso a gente conseguiu ter uma recuperação dessa nascente, né, que é essencial para os ribeirinhos que moram logo abaixo, a 5, até no máximo 10 quilômetros de distância, que consegue ser abastecido por essa nascente aqui na comunidade de Tatu, né. Então, isso é só para mostrar para vocês a importância da preservação das áreas degradadas e nascentes. Então é muita coisa, né? Formação demais. Então tá dentro do tema que a gente vai abordar agora. Então, professor, aqui na Bahia, aqui em Correntina e em outras comunidades que a gente atende, os produtores rurais, associações, a gente encontra muito isso, né? Que são nascentes que já se foram perdidas, erosão, grandes vassourocas, né, erosão de vários tipos, e um uso, assim, da água que a gente, às vezes, tem que tentar caçar maneiras de fazer um uso eficiente dos recursos, né, não só da água, mas em si, no meio ambiente geral. Então, eu queria que o senhor falasse algumas dicas em relação a isso, como proceder, faz isso um geralzão, levando em consideração a nossa realidade aqui da Bahia, né? Como se a gente está mais no oeste, sim, tem mais o cerrado, um pouco de água, mas a gente pega uma parte da Caatinga, quando a gente desce um pouco, a gente já encontra um trecho de Caatinga que a água é menos, né? Não é igual aqui. Porém, aqui também já tem grandes casos de erosão, grandes vassourocas que prejudica os solos, né? Comunidades que a gente estão presente, acontece muito isso, perda de solo, erosões, nascentes degradadas, que não conseguem mais ter aquela infiltração de água. Então, assim, queria que você fizesse um apanhado geral. Beleza? Beleza. Bom, procurar responder essa pergunta, a essas questões.
Em primeiro lugar, sobre a questão de nascentes. A nascente, ela é um local em que a água subterrânea fica, aflora a superfície. Por quê? Porque no subsolo, o solo ou a rocha tem propriedades, geralmente porose permeável, que acumulam água, que infiltra pela superfície. Essa água normalmente vem de chuvas. Elas infiltram da superfície para o subsolo, acumulam-se nessas formações geológicas, que recebem o nome de aquífero, e, dependendo de uma série de fatores, seja por causa do relevo, seja por causa da forma da presença de fraturas, essas formações geológicas ficam expostas ao ar livre, liberam a sua água. Daí a nascente pode ser tanto numa forma de um ponto, de um local pequeno onde fica minando a água, ou de uma área maior, quando forma veredas e brejos. Começa por aí. Assim sendo, quando a gente fala na preservação de uma nascente, primeiro levar em consideração a origem da água que leva à formação da nascente, que é a água de infiltração de chuva. Então, a gente tem que pensar em garantir que, numa área mais ampla, haja facilidade para. Desculpa. Numa área mais ampla, haja capacidade de penetração de água no subsolo para abastecer os reservatórios subterrâneos de água. Assim sendo, é importante que numa escala mais ampla haja preservação, seja de mata nativa ou de vegetação, qualquer forma de cobertura vegetal, e facilidade de penetração de água no subsolo. Ou seja, não impede que eu use o solo, mas eu devo usá-lo de maneira que também permita que a água da chuva penetre no subsolo, porque ao entrar no subsolo vai parar no reservatório subterrâneo. Assim sendo, primeiro passo, para ter nascente, eu tenho que ter garantia de entrada de água no subsolo. Numa escala mais ampla, garantir a manutenção das coberturas vegetais ou de métodos agropecuários que não causem a impermeabilização excessiva do solo, certo? Assim sendo, é um primeiro passo. Então, numa escala mais ampla, garantir cobertura vegetal e adotar procedimentos agropecuários que não causem compactação e impermeabilização do solo. Em primeiro lugar, isso inclui, por exemplo, em áreas que o terreno seja inclinado, o uso, por exemplo, do cultivo em curva de nível, para garantir que a água que desce as encostas, as áreas inclinadas, perca velocidade e, com isso, entre no subsolo. Há locais em que o pessoal constrói canaletas que levam até pequenos açudes, onde a água da chuva fica acumulada e dali ela penetra no subsolo. E então, tem essa questão de preservar a vegetação numa escala mais ampla. Agora, no local de saída da água, em primeiro lugar, se a área como eu posso dizer, se a área ainda está preservada, é importante garantir uma faixa de preservação de até 50 metros a partir do ponto de saída d'água. Seja ela um ponto, seja ela um brejo. Se for brejo, você tem que pegar a partir de 50 metros do extremo da área úmida. Se não, 50 metros a partir do ponto que sai minando água. Tem que primeiro proteger a área ao redor da nascente. Então, falei numa escala mais ampla, agora estou falando numa escala mais fechadinha. Estou falando da nascente em si. Primeiro passo, preservar a área ao redor da nascente. 50 metros, se a área estiver razoavelmente preservada, ou, se não estiver preservada, você toma atitudes de preservação e preserva essas 50 áreas, ou 15 metros, se em 2008, se já em 2008 havia algum aproveitamento da área, como agropecuária, ecoturismo e outras que estão previstas em lei. Então, a área a ser preservada a partir do ponto em que mina a água é 15 metros. Se já tiver alguma atividade sendo desenvolvida na área,
no ano de 2008, uma data mais exata, acho que não sei se é 22 de janeiro, uma coisa simples, depois vem na lei, ou 50 metros. Caso contrário, 50 metros. Beleza, então, primeiro passo, garantir, saber que tem que ter uma área a ser preservada ou recuperada. Se a área já está preservada, é importante, ou seja, não houve muita degradação, é importante garantir a proteção dela, na forma de quê? Cercagem. Você cerca a área com mourões, cercas, arame farpado, que seja. Para quê? Evitar que animais de grande porte vão até a nascente para beber água, porque no processo eles podem pisotear. Pessoal, estamos aqui próximo da nascente, né? Pode-se dizer que é uma nascente do Tatu, na comunidade de Tatu. E aqui a gente está em cima de uma cerca que foi feita pela Associação do Tatu, que foi um recurso do programa Cerrado, né? Recuperação de áreas nascentes, né? E aí a gente está aqui para demonstrar um trabalho feito, né, pela comunidade, um trabalho coletivo, para evitar que entrasse o gado nessa área, que é a área de preservação, que é a área de nascente, né? Evitasse que o fogo entrasse, né? É tanto que a gente tem uma estrada aqui que evita que o fogo que vem de lá não entre para cá, né? O fogo, no geral, ele estraga tudo, mas principalmente em áreas de nascente. Então a gente já fez essa cerca aqui para evitar que o gado entrasse. A gente se percebe que aqui é uma área bem devastada, a gente já vê que ela está fechando, né? Devagarzinho ela consegue se fechar por si só, porque isso já é 2 anos que a gente fez essa cerca, então ela recuperou bastante, né? O ruim é que a gente não tem relatos de fotos anteriores para a gente provar a vocês que essa área foi recuperada, né? Aqui nessa nascente a gente tem 7,5 km de cerca, rodeou a nascente. Tem outra nascente ali que abastece a comunidade também, que a gente fez 7,5 km e também lá está bem preservada, né? Assim, diga-se de passagem do que era antes, né? Então a gente conseguiu ter uma recuperação enorme. Às vezes não, o pessoal pergunta, né? Mas por que não gerou água sendo que vocês cercam a nascente? Mas isso não é consequência disso, né? A gente se nota que aqui tem água, só que tem várias outras consequências que vem ao caso que a água seca, né? Mas assim, aqui quando a gente entra na nascente, a gente dá um prazer de ver que ela ainda está preservada. Você vê que todos os ribeirinhos da comunidade têm essa visão que foi recuperada e tem uma visão de não entrar daqui para dentro e desmatar. Aqui tem alguns paus secos, mas isso é coisa da natureza, que eles mesmos se morreu, né? E aqui pro lado de cima, aqui é o fecho, né? Que é o fundo, as comunidades fundo de fecho de pasto. Aqui é o coletivo da comunidade, né? Que o pessoal coloca gado, e aqui tem essa cerca de 5 fios de arame, que não deixa o gado entrar, nem pessoas, nem ninguém tirar madeira aqui. Quem se for aqui tirar madeira é ilegal, né? É protegido pelo meio ambiente, então é crime ambiental. Alguém tirando madeira aqui dentro. Se deixar o gado também entrar, possa ser passivos ambientais, né? Então, de qualquer forma, aqui estamos aqui só para mostrar, fazendo uma demonstração a vocês que uma pequena ação gerou várias ações de recuperações de nascentes. Então, é isso que a gente queria demonstrar para vocês, beleza? A cercagem não deve impedir que pequenos animais, geralmente silvestres, possam acessar a nascente, mas sim grandes animais. Aí alguém pode perguntar, mas peraí, o meu gado precisa dessa água. Aí não é problema, mas é preciso pedir uma licença para isso. Normalmente, ou da agência de águas local ou da Secretaria de Meio Ambiente local. Você poder encanar uma parte da água e minando para abastecer a propriedade e fazer a dessedentação animal, certo? Então, primeiro passo, proteção numa área mais ampla, garantir que numa área mais ampla, seja vegetação nativa, seja área replantada, seja agropecuária, crie-se condições para a água entrar no subsolo. Segundo passo, a nascente em si, garantir a proteção da área ao redor da nascente, ou seja, cobertura vegetal. Essa cobertura vegetal pode ser original, pode ter alguma vegetação que não é típica da região, dita exótica, mas é importante que a área seja protegida. 50 metros, se a área não estava tendo nenhum uso, ou 15 metros se a região estava tendo algum uso já no ano de 2008.
Muito bem. Então, tem que cercar a área e garantir a manutenção do manancial. Outro passo, aí vem o terceiro. A área do manancial foi degradada, perdeu-se em parte ou totalidade da vegetação. O que eu devo fazer? Em primeiro lugar, limpeza, que limpar o manancial, porque muitas vezes nessa hora tem muito lixo, tem muito resíduo, tem que fazer esse tipo de limpeza. 2, você tem que pegar, como é que é a palavra? Tem que fazer a limpeza do terreno, cuidado, ao fazer a limpeza do terreno, tipo, tirar o excesso de capim, ou que seja, para poder fazer o plantio, porque senão você pode acabar expondo demais o solo, e se for época de chuva, pode causar erosão. Aí, como diz, a emenda sai pior do que o soneto. Então, é importante fazer a limpeza da área ao redor da nascente e começar o plantio de espécies. Recomendação: espécies, como é que é a palavra? Da região, espécies nativas. Se houver alguma necessidade, urgência, o que seja, pode-se até utilizar espécies exóticas de rápido crescimento. Se houver uma necessidade de haver um rápido retorno à cobertura vegetal ao redor da nascente. Caso contrário, deve-se utilizar espécies da região, certo? Arbóreas e herbáceas, ou seja, capins, vegetação rasteira e vegetação mais alta, arbórea, árvores. Nessa hora, quando faz o plantio e vai vendo a vegetação crescer, é preciso monitorar para evitar a ação de insetos, principalmente formiga cortadeira, evitar o crescimento excessivo de vegetação invasora. Um exemplo é a braquiária, que braquiária é uma espécie de crescimento muito rápido. Às vezes você tem uma área que você não quer crescer a braquiária, mas o capim comum da região, então você tem que ficar de olho para tirar a braquiária. E o plantio de mudas, levando em consideração a proteção da muda e a distanciamento entre uma muda e outra. Daí é deixar crescer. Finalmente, tem a questão do aproveitamento da própria nascente. Você pode mexer na nascente em si, desde que tenha autorização, permissão por parte de Secretaria de Meio Ambiente e, ou Agência de Águas. Como assim? Você limpa a área da nascente, ou seja, tira logo, você localiza onde está minando a água. Localiza onde está minando a água. Você limpa, cava um pouco onde está minando a água, formando uma pequena cacimba, onde fica minando a água. Muito bem. Aí, fica aí minando a água, certo? O que pode se fazer? Um exemplo que eu vou passar aqui um exemplo são os poços Caxambu, por exemplo. Existem outros tipos de poços, ou de fontes, perdão, fonte Caxambu. No que consiste isso? Você limpa imediatamente, não toda a área, mas imediatamente a área onde está minando a água. Para mostrar bem a área onde está saindo a água. Você escava um pouco onde está minando a água para formar uma cacimba rasa. Aí o que você faz? Você pode, por exemplo, com mistura de terra e cimento ou tijolo, como alguns fazem, você cercar essa nascente, certo? E colocar onde ficava a água saindo da nascente, você colocar um tubo onde tem vários canos. Um desses canos vai permitir a saída de água da nascente. Com isso, formar o córregozinho, que vai terminar num córrego maior. Outro cano, você vai utilizar para engatar nele a canalização que vai levar para a fazenda e para a dessedentação animal. E um terceiro cano para sair qualquer excesso de água. E em cima, você pode tapar. De que maneira? Você coloca dentro dessa cacimba que você fez e cercou, você coloca pedras grandes lá no fundo e progressivamente menores no topo. E no topo você cobre com terra. Só coloca um cano de PVC na vertical, alcançando o ponto em que está saindo da água, para de tempos em tempos você jogar um pouco, normalmente de 6 em 6 meses, outros sugerem de 3 em 3 meses,
você jogar em torno de 1 litro de água sanitária. Aí, quando isso acontece, você está fazendo a purificação da área para evitar qualquer proliferação de bactéria prejudicial. É conveniente, por ocasião disso, você não usar a água durante aquele dia que está fazendo fazendo a purificação da fonte, e aí volta a usar a fonte, certo? Então, você pode mexer na mina propriamente dita, de maneira a transformá-la numa fonte, para poder canalizar uma parte da água. Pode, mas é preciso pedir licença para isso. Senão, deixa a mina como está. Mas é importante que você faça limpeza da área, tirando lixo. Se você tiver muita vegetação invasora, pode ser que seja conveniente você tirar a vegetação invasora, certo? Deixar crescer a vegetação nativa. E se a vegetação nativa foi retirada, você faz o replantio. Primeiro limpar de lixo, limpar o solo, certo? E iniciar o replantio imediatamente de vegetação arbórea e vegetação herbácea, certo? E lembrando, cerca a área. É importante secar a área para evitar que animais maiores venham, pisoteiem o solo e muitas vezes tem um problema, tem os excrementos deles, tem o esterco, a urina e tudo mais, que pode acabar contaminando a água. Por isso que alguém diz, mas eu preciso dessa fonte para alimentar. Então, você pode canalizar uma parte da água para poder abastecer os animais. Finalmente, tem a questão de controle de erosão, porque a erosão, ela tira o solo, ela pode dificultar, às vezes, a entrada de água para o subsolo. Então, para conter a erosão, primeiro, envolvido aquilo que eu falei no início, facilite a entrada de água para o subsolo. Como? A vegetação retém o movimento da água no subsolo. Ela dificulta o movimento da água, então, na superfície. Quando a água vem a chuva e a água escoa pela superfície, se tiver vegetação de qualquer tipo, o movimento dela é dificultado. Isso faz com que ela entre no subsolo. As raízes da planta também facilitam a entrada de água para o subsolo. A presença de vegetação, principalmente mais densa, ajuda. Então, deve-se adotar a manutenção das áreas que devem ser preservadas, área de encosta, topo de morro, essas coisas, porque muitas vezes ajuda a água vinda de pontos altos, ela vem com muita pressão, ajuda a manter a força da água saindo na mina d'água ou no brejo. 2, onde você estiver plantando, adote procedimentos como a curva de nível, manter a cobertura vegetal sempre que possível, se for o caso do método, porque quando você faz a manutenção daquela cobertura de folhas mortas, o solo fica úmido e não resseca. Não ressecando facilita a entrada de água para o subsolo. E onde tiver forma... E claro, às vezes é bom você fazer... tem um termo específico, esse que me foge da memória. Você fazer como que pequenas muretas, pode ser tanto de pedra e terra acumulados, ou então barreiras feitas de vegetação, para justamente reter a água. Em alguns lugares você pode fazer ali canaletas que levam essa água para pequenos açudes ao longo das encostas que ajudam a acumular a água ali e fazer com que ela entre no subsolo. Finalmente, onde tiver a formação de vossorocas, que são aqueles buracos ou ravinas, primeiro passo, localizar a cabeceira da vossoroca, fazendo canalizações, geralmente com PVC, fazer com que a água que desce vai corroendo ali a rocha e o solo, ele siga direto até o curso d'água. Primeiro lugar. Segundo lugar, bloquear o avanço da água dentro da vossoroca. Porque você pode, utilizando, seja maquinaria, seja atuação mão de obra manual mesmo, fazer barreiras com pedras e terra, barreiras essas perpendiculares, transversais ao movimento da água, que forçam a água a deixar o sedimento ali no fundo da vossoroca. 3, tanto no fundo da vossoroca quanto na lateral da vossoroca, realizar plantio. Plantas, novamente, utilizar plantas locais ou espécies exóticas. Aí, tendo em vista que é uma erosão, e às vezes a situação é um pouco
urgencial, você pode usar espécies exóticas, como é o caso, então, da braquiária ou do margaridão, que são duas plantas de crescimento rápido, para formar uma cobertura vegetal. E essa cobertura vegetal, primeiro, as raízes seguram o solo, segundo, a planta cobre o solo, mantém ele úmido, e, junto com as barreiras, as raízes e solo úmido, qualquer água que entre ali na vossoroca vai para o subsolo, alimentando o olho d'água e, por outro lado, impedindo que a erosão cresça. Agora, outra maneira que é ela é um pouco complicada, mas depende muito do tamanho da vossoroca, ele simplesmente tampa a vossoroca. Mas eu adianto que isso dá muito trabalho e pode exigir muita mão de obra. O ideal é você tentar simplesmente bloquear o avanço da vossoroca. Beleza, professor. Foi bem resumido, assim, em relação a isso. Agora, eu tenho uma pergunta, assim, em relação a... Essa aí também, a gente técnico das agrárias tem uma parte mais técnica, né? Mas o que a gente pode fazer para produzir de maneira, assim, eficaz, sem prejudicar tanto o meio ambiente? A gente já usa alguns métodos, como plantio direto, ILPF, que já surgiu algumas vezes, surgiu aí, né? E cobertura mostra, mas outros métodos assim que possam ser citados para os produtores rurais estar fazendo para ter um uso eficiente dos recursos naturais? Olha, na realidade, inclusive, os que eu mais conheço também, esses de cobertura de folhas mortas e o plantio direto, né? Uma coisa que pode ser utilizada, assim, pode ser utilizada, por exemplo, rotação de cultura, você utilizar o mesmo terreno para diferentes culturas ao longo do ano, mas aí depende, claro, de fatores como os tipos de espécies que podem ser utilizadas, se são adaptados ao terreno. Porque a gente fala, rotação de cultura com solução para tudo. Na realidade, a gente sabe que cada região é uma região, cada espécie é uma espécie. Então, se fizer rotação de cultura, você precisa ver se as espécies propostas são adequadas ao clima, embora sempre é recomendável que na rotação de culturas tenha que ter pelo menos uma leguminosa. Por quê? A gente sabe que leguminosa é uma geração muito boa para facilitar, garantir o enriquecimento de nitrogênio no solo, certo? Outra possibilidade, embora aí já é um pouco mais complexa, seria consórcio de plantas, né? Você utilizar mais de um tipo de planta em conjunto, ou seja, fazer plantação consorciada. Mas aí também depende do tipo de produto que você está fazendo e os consórcios utilizados. E, finalmente, tem sistemas agroflorestais, mas esses são muito demandantes em termos de mão de obra, porque muita gente, o sistema agroflorestal é bonito, funcional, mas elas exigem muito monitoramento, porque você está tratando com muitas espécies ao mesmo tempo. Então, ela exige muito monitoramento e mão de obra intensiva, precisa de muita mão de obra. Beleza, tranquilo. Assim, só para ir aos seus conhecimentos, aqui nas associações que a gente trabalha, tem uma que pega mais a parte do Cerrado, que está mais aqui no oeste, né? Até mas tem outras que já estão mais embaixo, né? Que é a questão já está mais na Caatinga. Lá não acontece muito essa questão de nascentes, tem poucas, né? Não são muitas quanto aqui mais próximo ao oeste. Então, aqui acontece muito a degradação de nascentes e erosão. Lá mais é a parte da erosão, porque os solos, às vezes, chuvas, como a vegetação é uma vegetação mais típica da Caatinga, né? Que não consegue fechar toda, então, por alguns casos, acontece mais erosão. O senhor podia falar um pouco em relação a isso? Por exemplo, o pessoal que está mais na Caatinga, que tem mais umas árvores, um tipo de vegetação mais espaçosa uma da outra, para conseguir segurar mais água para evitar a erosão? Olha, é uma boa pergunta, né? Até porque a gente está tratando de um clima mais um clima semiárido, um clima mais seco, e, portanto, o que pode ser feito é o seguinte: veja, nós estamos procurando preservar a área de nascente. A área de nascente, por natureza, ela é úmida,
mesmo que tenha período seco, no subsolo vai ter alguma umidade. Então, o ideal seria procurar espécies que, primeiro, conseguem viver bem, mesmo num local seco, mas tirando água do subsolo, e que tem um crescimento relativamente rápido, para poder formar logo a cobertura vegetal ao redor da nascente. Então, e formar uma cobertura vegetal mais densa, justamente para evitar o seguinte, porque o semiárido, como o nome diz, é semi-árido, não é árido. Implica que há períodos de chuva. E, às vezes, esses períodos de chuva, mesmo vocês aí do Nordeste sabem, que você pode passar 11 meses na secura, mas quando vem chuva, às vezes é pancada, né? Dar uns pés d'água assim, tenebroso. E é nesse momento que há muito risco, que ficou seco, exposto durante 11 meses. De repente vem aquele aguaceiro, e água para tudo quanto é canto. Aí disparar um processo erosivo, se não tiver uma cobertura adequada, o risco é muito grande. Então, uma coisa que pode verificar é o seguinte: como estamos procurando a manutenção de áreas que já vão ter alguma umidade, porque a nascente implica, mesmo que a nascente seja intermitente, ou seja, não dure todo o ano, implica que tem alguma cobertura, alguma presença de umidade no subsolo. É vocês verificarem a presença de espécies, de preferência locais, de rápido crescimento, de que possam ter raiz que possa tirar essa umidade do subsolo, de maneira a criar algum tipo de cobertura vegetal ao redor. Quando vier a chuva, já tenho ali uma cobertura vegetal, ainda que possa estar ressecada, densa o suficiente para servir de bloqueio contra a água da chuva. Lembrando que não é também de todo, como é que é a palavra? Não se deve descartar, por exemplo, a possibilidade de fazer algum tipo de barreira física na forma de muretas, curva de nível, valetas, para tentar evitar que a água forme grandes enxurradas, de maneira a evitar que a área da nascente acabe sendo degradada, seja erodida. Voltando, falando sobre recuperações de nascentes, né, e áreas degradadas, aqui a gente está num local onde dá para se perceber que a floresta está bem fechada, né, graças a mais um trabalho feito de recuperação de áreas degradadas e nascentes, né, o cercamento e a limpeza da área ao redor da cerca, que evitar que o fogo entrasse, evitar que cause o assoreamento e o pisoteio do gado, né? Então aqui a gente nota que aqui já está um ambiente mais recuperado, florestas enormes, né? Árvores grandes, um cercamento em si. Se a gente pudesse até pegar aqui, a gente se notava que tem um solo bem rico de brejo, né? Como é conhecido pelo pessoal aqui, um solo que a gente pega e causa um encharcamento, né? Então aqui só é para mostrar o local. A gente vai olhar aqui mais ou menos, a gente vai ver que a água do canal está correndo por si só, né? Depois da ação da área de recuperação, a gente nota um solo bem úmido, ó, a gente nota que tem até abelha, né? Interessante isso, que até os animais apossam dessa novidade, dessa ação feita pela Associação Comunitária dos Pequenos Agricultores de Tatu, né? Então é isso. Aqui só para a gente relatar, a gente vê ali, ó, a floresta como é que tá fechando rapidinho, né? Coisas assim incríveis, né, da natureza. Basta a gente fazer a nossa parte, que é o cercamento, e não evitando que o gado entre, né, que é o principal degradação que acontece é o gado, né. Pisoteio do gado que entra, se aqui uma área aberta dessa, o gado provavelmente entrava dentro do brejo, como é chamada, né, entrava dentro da nascente, onde mina as águas, e causava um estrago grande, né, um dano assim irrecuperável, né. Mas como a gente evitou que o gado entrasse, isso já aliviou 50% disso. Evitamos também que o fogo entrasse, que é uma coisa também que todo ano quase vinha, né? Então, é isso, pessoal. Pode-se ver, né? Ações já feitas nas áreas de recuperação degradada. Tem mais alguma observação, mais alguma colocação? Bom, a única observação que eu coloco aqui é o seguinte: lembre-se que a internet está aí para ajudar a gente, e vocês podem encontrar na internet muito material disponível e vídeos mostrando esses processos de recuperação de área degradada ou construção de fontes em áreas de nascentes.
e que são muitas vezes úteis para complementar os conhecimentos que vocês já têm. Beleza, então, professor. Vamos ficando por aqui com a nossa videoaula. Agradeço em nome do IBS, agradeço a sua contribuição de muita valia. E aí estamos à disposição. Qualquer coisa, estamos à disposição. Beleza. E também, da minha parte, sempre à disposição aqui para qualquer dúvida de vocês. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.